casa que a partir de agora fica com a gente com o NTV News. Nesta edição você vai ver que 7 pessoas ficam feridas, uma em estado grave em acidente entre 2 carros na estrada da Serrinha. 6 voltavam de cruzeiro da Fortaleza após fazerem hemodiálise em Patos de Minas. Você vai ver também que casal é esfaqueado depois de discutirem com a agressor em confraternização. Idoso inabilitado morre depois de bater moto em ambulância do SAMU em Patos de Minas. Temporal deixa rastro de destruição em Carmo do Paranaíba. Carros foram levados pela enxurrada, muros caíram e até estudantes ficaram sem aula por conta de estragos em escola. Previsão do tempo indica mais chuva nesse início de semana na região e INMET emite alerta para chuva forte. Quase 64 mil moradores de Patos de Minas devem receber vacina contra a gripe. Pessoas entre 12 e 59 anos com comorbidades já podem receber vacina bivalente contra a Covid-19. Educadores marcam protesto nesta terça na Assembleia Legislativa de Minas Gerais contra aumento de quase 300% no salário de Romeu Zema e secretários. Vereadores de Presidente Olegário aprovam em primeiro turno criação do 13º para prefeito e vice. 16 dias depois do anúncio das atrações, Fenamilho divulga a data dos shows. Eu sou o Matheus Borges e o NTV News começa agora. Nós abrimos a edição de hoje te mostrando que um casal ficou ferido após esfaqueamento na noite deste domingo em Patos de Minas. Eles estavam em uma confraternização quando teriam se desentendido com um suspeito. O homem foi atingido na barriga, já a mulher no braço. A repórter Paula Mota traz as informações. Esse fato foi registrado na rua Olímpio Ferreira, no bairro Caramuru, em Patos de Minas. Uma viatura da Polícia Militar foi acionada para atender a essa ocorrência e no local já se deparou com esse casal, um homem de 33 anos e uma mulher de 31 anos, já recebendo atendimento médico por uma equipe do SAMU. Aos militares, esse casal informou que estava em uma confraternização juntamente com um suspeito que tem 49 anos e que em determinado momento eles discutiram. Esse suspeito saiu do local e retornou pouco depois. Ele chamou o homem de 33 anos, a vítima, até o portão e no momento em que esse homem foi, ele foi surpreendido por um golpe de faca na região da barriga. A esposa chegou na sequência, tentou intervir aí na discussão e acabou sendo atingida também por um golpe de faca no braço. A Polícia Militar, então, de posse das características desse suspeito que fugiu do local após as agressões, conseguiu localizá-lo e prendê-lo. Ele foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Patos de Minas e o casal, depois de receber aí os primeiros atendimentos pela equipe do SAMU, foi encaminhado ao Hospital Regional. Obrigado pelas informações, Paula, e agora você vai ver que um acidente fatal foi registrado neste domingo no bairro Nossa Senhora de Fátima, em Patos de Minas. Um homem inabilitado dirigia uma moto quando bateu em uma ambulância do SAMU. A batida envolvendo a moto e uma ambulância do SAMU aconteceu no cruzamento da Avenida Deputado Binga com a Rua Baltazar José da Costa. Segundo os socorristas do SAMU e também testemunhas, o condutor, que era inabilitado, transitava sem o capacete. Ele seguia pela avenida e, ao fazer a conversão para a esquerda para pegar a Rua Baltazar José da Costa, bateu na ambulância e seguia a avenida com os dispositivos sonoros acionados para fazer um atendimento no bairro Quebec. Com o impacto, o homem foi arremessado no para-brisa da ambulância e depois caiu no chão. Os próprios servidores do SAMU prestaram os primeiros socorros, mas Valdemir Mendes Rocha, de 62 anos, perdeu muito sangue e massa encefálica. Ele morreu no local. A causa da morte foi trauma de crânio e tórax grave. A perícia técnica da Polícia Civil esteve no local do acidente.
E morreu neste domingo o passageiro de uma carreta que caiu no córrego Mata Burros na semana passada. Joel Rosa Maciel tinha 49 anos. O acidente aconteceu na tarde do dia 28 de março na BR-354, entre Patos de Minas e Lagoa Formosa. Segundo a Polícia Militar Rodoviária, o motorista de 23 anos de idade disse que seguia pela rodovia quando percebeu um veículo frear bruscamente. Para não bater na traseira, ele desviou e caiu no córrego Mata Burros. Uma equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada para socorrer o motorista e passageiro que haviam ficado presos. Os dois foram encaminhados para o hospital regional. 5 dias após o acidente, o passageiro, identificado como Joel Rosa Maciel, de 49 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu. A causa da morte foi politrauma e trauma cervical. Ele era natural de Lagamar e morava em Lagoa Formosa. Uma jovem de 21 anos foi esfaqueada em uma casa de shows no bairro Brasil, em Patos de Minas. O crime aconteceu no final de semana. A vítima tentou separar uma briga de mulheres quando foi espancada e esfaqueada. Esse fato aconteceu na rua Ouro Preto, no bairro Brasil, em Patos de Minas, em uma casa de shows. Essa jovem, que tem 21 anos de idade, estava nesse estabelecimento, neste evento, quando em determinado momento se deparou com uma briga entre um grupo de mulheres e tentou intervir na discussão. Só que em dado momento, o grupo de mulheres, composto por 4 pessoas, cercou essa vítima, essa jovem de 21 anos, e começou a agredi-la fisicamente. Uma das agressoras estava armada com uma faca e atingiu um golpe com esta faca no ombro da vítima. Na sequência, outras pessoas que estavam no local também interviram e conseguiram cessar as agressões. Foram essas próprias pessoas que também estavam no local que socorreram a vítima até o Hospital Regional Antônio Dias. A Polícia Militar foi acionada para registrar a ocorrência, deu início aos rastreamentos, mas até então nenhuma das agressoras foi localizada. O NTV News faz um rápido intervalo e na volta nós continuamos com os destaques desta segunda-feira em Patos de Minas e também na nossa região. Um protesto nesta terça-feira na Assembleia Legislativa de Minas Gerais contra o projeto de lei que prevê aumento de quase 300% no salário de Romeu Zema e de quase 250% no salário de secretários do Estado. Para falar sobre esse ato, eu converso agora com Ricardo Barreto, ele que é presidente do Sindjut aqui em Patos de Minas. Ricardo, boa noite para você. Já começo com a seguinte pergunta. Por que os educadores resolveram fazer este protesto? Boa noite mais uma vez. Primeiro, boa noite a todos. Boa noite, Matheus. Obrigado pela oportunidade de estar aqui para falar, dialogar com a sociedade sobre o que vem acontecendo no estado de Minas Gerais. Ao longo dos anos do governo Romeu Zema, nós tivemos aí grandes embates, tentativas de solucionar o problema, que é o pagamento do piso salarial dos educadores no estado de Minas Gerais. Porém, em nenhum momento, desde o período do governador Romeu Zema, nós tivemos aí o pagamento do piso salarial nacional. Nós temos um salário que, comparado ao valor do piso nacional, se refere a quase 2017. Hoje o servidor teria que estar ganhando um salário de aproximadamente R$ 4.400. E hoje ele ganha 2.350. Eu falo isso de professores, Falando de outros cargos como a SB e a TB, esse salário ainda é menor. Nós temos pessoas na nossa categoria hoje que recebem menos de um salário mínimo, o que é inconstitucional. Então, por isso, por uma medida de tentar elevar o salário do governador, diante dessa luta nossa durante todo esse período, a gente resolveu fazer esse questionamento, essa manifestação em Belo Horizonte, em frente à Assembleia Legislativa, uma vez que o governador tem sua maioria de deputados na Assembleia, porque é um valor que é extremamente gigantesco perto daquilo que ele nos deve
a todos os servidores da educação, 300%. Ricardo, pegando justamente esse gancho aí de salários, a gente tá mostrando aí esse aumento de quase 300%. Se aprovado, o salário de Zema vai passar de R$ 10.500 para quase R$ 42.000, considerando então que o governador mineiro tem a maioria na base da Assembleia, como o senhor acabou de dizer para a gente. Vocês acreditam que há alguma possibilidade desse projeto não passar? A pressão da sociedade que faz com que a gente consiga fazer com que os deputados da base do governo, da Assembleia Legislativa, que não votem esse projeto agora nesse momento. Mas vai haver? Vai haver votação. Mas essa pressão? Essa pressão está ocorrendo. Em Belo Horizonte, amanhã, o sindicato e outras entidades foram convocadas para fazer uma manifestação em frente à Assembleia Legislativa, na parte da manhã, para tentar pressionar os deputados, dialogar, mostrando que é um absurdo, é um abuso diante de todo o cenário que a gente vê em Minas Gerais. Mas os deputados, Ricardo, você acredita que eles estão dispostos a ter esse diálogo ou eles já vão amanhã para essa votação com o voto decidido? É sempre importante a gente tentar fazer essa pressão e dialogar, né? Uma vez que as bases dos deputados são nas suas regiões. Né, nós temos o deputado, por exemplo, a deputada Ludmila Falcão, aqui em Patos de Minas. Ela vai sofrer pressões se caso aconteça essa aprovação do reajuste salarial do governador. A sociedade vai estar vendo aquilo que está acontecendo. Nós temos vereadores aqui que também são ligados aos deputados. O prefeito é ligado a deputado. Então é uma cascata que envolve todos os políticos nossos, né, os vereadores, tudo isso, e que pode dar uma interferência aí nas eleições futuras, como para prefeito, vereadores, que vão acontecer no ano que vem. Então é importante essa pressão nesse momento agora, para mostrar de que lado que realmente os deputados estão. Estão do lado da sociedade ou simplesmente fazer um reajuste salarial de um governador que se colocou à frente de um governo falando que não queria salário, queria fazer doações de seu salário e agora coloca na Assembleia Legislativa a votação de um salário, de um reajuste salarial absurdo, que é de 300%. Se ocorrer esse reajuste salarial, o governador de Minas será o segundo deputado com o maior salário no país. Segundo o governador. Segundo governador com salário no país. Maior salário no pois e o Ricardo, o piso salarial da educação em Minas Gerais é de R$ 2.350, enquanto o piso nacional, aquilo que a gente conversava no nosso início dessa nossa conversa, nessa nossa entrevista, é de R$ 4.420. Como que fica o comparativo do salário pago em Minas com outros estados? Na verdade, o governador de Minas Gerais, ele não paga nem levando em consideração a proporcionalidade que ele fala em relação ao pagamento do piso salarial, ele não paga nem a proporcionalidade. Então, o que acontece? Hoje, o salário de Minas Gerais é o pior salário no Brasil dos professores, da nossa categoria, né? Isso falando de professor, nós temos 8 categorias na educação, temos a ASB, a ATB, pessoal da toda a superintendência, 8 categorias. Levando em consideração o valor pago aos professores, é o pior salário no Brasil. Né? Então, o nosso salário hoje não chega a ser pago nem mesmo a proporcionalidade que o Zema fala que paga, a proporcionalidade salarial do piso salarial. A gente tem que entender que em Minas Gerais tem uma lei, que é a 21.710 de 2015, que foi aprovada na Assembleia Legislativa e determina o pagamento do piso nacional a todos os trabalhadores da educação, as 8 categorias. O piso nacional seria hoje 4.420 para professores e proporcional às outras categorias que têm um salário maior. Porém, o nosso governador não entende isso. Ele entende um pagamento de proporcionalidade e judicializou esse piso salarial, né, tentando derrubar a 21.710, para que não ocorra esse pagamento do piso salarial para os servidores do Estado. Ricardo, a categoria já havia feito protestos e até paralisação na luta pelo piso salarial. Houve algum avanço nessa negociação entre a categoria e o Estado? Todo momento a gente fez paralisações, fez greve durante o período do ano passado e o que o governador Romeu Zema fez foi judicializar nossa greve. Hoje nós estamos aí com a negociação na Justiça Mineira em relação ao piso nacional e no STF em relação ao pagamento do piso. A judicialização hoje nós temos no Estado de Minas Gerais, no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que julga a greve nossa e implementa uma multa de 3,2 milhões no sindicato. Na verdade, o governador quer destruir a base sindical,
que é a base de luta nossa, é o maior sindicato do estado de Minas Gerais, segundo maior do Brasil, terceiro maior na América Latina. Destruindo o Sindiúti, ele consegue quebrar toda a estrutura sindical do nosso estado. Mas nós não vamos deixar que isso aconteça. Não são os 3,2 milhões que vai fazer com que o sindicato seja um sindicato fracassado. Pelo contrário, nós somos fortes, né? Um sindicato tão grandioso no estado de Minas Gerais, tão forte, lutador e que tem as outras estruturas sindicais todas apoiando o nosso sindicato. O que nós temos que fazer é lutar. Essa luta nós nunca deixamos de fazer. Nós vamos continuar lutando pelo pagamento do piso nacional, que é de direito de todos os servidores, tanto garantido por uma lei federal quanto por uma lei estadual. Ricardo, por falar em luta, por reivindicações, como que fica a situação amanhã em Patos de Minas? As aulas nas escolas estaduais acontecerão normalmente? Alguns professores aderiram à paralisação, à greve? Não, na verdade não há uma paralisação, né? O que acontece é o seguinte, nós estamos aí numa negociação com o Tribunal de Justiça de Minas Gerais a respeito aí do piso salarial nacional e no Supremo Tribunal. O que aconteceu foi uma negociação, e nessa negociação, durante esse período de negociação e de mediação do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, nós não vamos fazer paralisações. Se fizermos, nós corremos risco de perder, ganhar na justiça o pagamento do piso salarial nosso. Então nós estamos fazendo esse movimento amanhã em Belo Horizonte, mas um movimento que foi discutido na direção estadual do sindicato, onde vai mobilizar os trabalhadores daquela região metropolitana, e vai descer também o pessoal da região do norte de Minas, que é uma massa que realmente participa dos movimentos e tem condição de juntar de maneira forma rápida, para essa mobilização que foi colocada toque de caixa aí para votação amanhã. Tá certo, Ricardo. Quaisquer novidades, o NTV News, a gente quer saber mais informações, o resultado após essa manifestação amanhã em Belo Horizonte. Obrigado pela sua participação. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade. Sempre a NTV nos dá aqui para a gente sempre participar e levar a informação a todos os que estão nos assistindo, estão nos ouvindo aí, em relação à educação, em relação às nossas lutas aí sindicais aqui em Patos de Minas. Tá certo, Ricardo. Obrigado. Agora a gente muda de assunto porque foi ampliado o público-alvo para receber a vacina bivalente contra a Covid-19. A dose agora está autorizada em pessoas com comorbidades que tenham entre 12 e 59 anos. Em Patos de Minas, a bivalente está disponível em todos os postos de saúde. Podem receber a dose quem tomou pelo menos 2 vacinas monovalentes que foram aplicadas no início da campanha. E começou nesta segunda-feira em Minas Gerais a campanha de vacinação contra a gripe. Em Patos, quase 64 mil pessoas devem ser imunizadas. A nível nacional, a campanha de vacinação contra a influenza se inicia na próxima semana, dia 10 de abril. Entretanto, o governo do estado de Minas Gerais decidiu por antecipar o início das aplicações em todos os municípios mineiros para esta semana. O estado já estava de posse dessas vacinas, né? O que não justificava deixá-las armazenadas e não imunizar a população. Em Patos de Minas, foram enviadas cerca de 11 mil doses do imunizante para iniciar as aplicações. Essas doses serão distribuídas nas unidades básicas de saúde do município, de acordo com o número de equipes em cada posto. Vamos fazer a separação, quantas doses vão para cada unidade de saúde. Amanhã de manhã a gente sai distribuindo e a partir das 13 horas a população já pode procurar todas as unidades de saúde. E diferente dos anos anteriores, este ano todos os grupos elegíveis poderão ser vacinados simultaneamente. A orientação é somente dar preferência para que os idosos sejam imunizados primeiro. Existiam escalas, né, pré-estabelecidas dos grupos quais iriam se vacinar primeiro. Esse ano não tem. Então, são todos os públicos pré-elegíveis podem se vacinar ao mesmo tempo. A gente pede que a população aguarde que os idosos se imunizem primeiro, mas nada impeça que outras pessoas dos outros grupos possam procurar. Os grupos prioritários da campanha de vacinação deste ano são crianças de 6 meses a menores de 6 anos de idade, trabalhador da saúde, gestantes e puérperas,
Professores do ensino básico e superior, povos indígenas, idosos acima de 60 anos de idade, profissionais das forças de segurança e salvamento e das forças armadas, pessoas com doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais, pessoas com deficiência permanente, caminhoneiros, trabalhadores do transporte coletivo rodoviário, trabalhadores portuários, população privada de liberdade, funcionários do sistema de privação de liberdade e adolescentes e jovens de 12 a 21 anos de idade, sob medidas socioeducativas. Na sequência aqui no NTV News, a gente mostra que Patos de Minas é a 17ª cidade mineira com maior consumo de bebida alcoólica. E temporal deixa rastro de destruição em Carmo do Paranaíba. Carros foram levados pela enxurrada, muros caíram e até estudantes ficaram sem aula por conta de estragos em escolas. Nós voltamos já. Patos de Minas é a 17ª cidade mineira com maior consumo de bebidas alcoólicas em 2022. O levantamento é do IPC-MEPS, que publica dados de consumo das famílias brasileiras. Dentre as 50 cidades de Minas Gerais com maior consumo de bebida alcoólica, de acordo com o IPC-MEPS, Patos de Minas aparece na posição 17 no ranking. O gasto no ano passado no município foi de pouco mais de 24 milhões de reais, 1.400.000 a mais que em 2021. A população da cidade mineira que mais consumiu bebida alcoólica no estado foi Belo Horizonte, com quase 500 milhões de reais gastos. Por outro lado, houve diminuição no consumo em algumas cidades, como Patrocínio e Paracatu, em 2022. Nesta segunda-feira foi possível ver o rastro de destruição provocado pelo temporal em Carmo do Paranaíba ontem. Houve queda de galhos, árvores, telhas foram arrancados e muros derrubados. Até carros foram levados pela enxurrada. Por causa dos estragos, as aulas na escola estadual Professor José Hugo Guimarães foram suspensas. Ó, cadeira voando. Com o temporal em Carmo do Paranaíba, algumas ruas foram tomadas pela água. Até um carro foi levado por alguns metros na enxurrada. O carro indo embora, meu Deus do céu. Gente do céu. Os carros indo embora, Jesus. Motoristas foram surpreendidos com o temporal e com a água pela metade nos carros. Alguns ainda tentaram escapar, mas esse acabou batendo no poste. E teve mais estragos. Muros caíram, com o vendaval e com a chuva forte, fios de postes também foram arrancados. Os estragos na cidade de Carmo do Paranaíba realmente foram preocupantes para os moradores. A chuva deste domingo deixou árvores caídas por toda a cidade, muros também foram derrubados, telhas foram arrancadas de uma escola estadual. Neste ponto mesmo onde nós estamos, a praça, há diversos locais aqui onde tiveram que ser feitos reparos justamente por conta dos estragos deixados, as quedas de galhos, de árvores. Ao fundo também, vocês podem observar o campo de futebol que na tarde de ontem, por conta da chuva, derrubou parte do muro, além de um pedaço de telha também dentro do campo de futebol que foi arrancada justamente por conta dessa chuva ocorrida na cidade de Carmo do Paranaíba. Eu conversei com um morador aqui da cidade que relatou essa situação, me disse inclusive que no caso do campo de futebol não é a primeira vez que o muro cai. E a gente conversou com esse morador, ele falou aí da preocupação, algumas situações que ocorreram aqui na cidade, como queda de energia. Vamos ouvir a entrevista. A chuva tem armor e ela veio de uma vez, tá? Menos a gente esperava, choveu muito forte sábado. E por muito tempo? Foi mais ou menos uma meia hora, sábado, chuva, vento e chuva.
Foi mais uma meia hora. Agora, de ontem foi bem mais tempo. Foi bem mais tempo e bem mais forte. Bem mais forte mesmo. É só aqui mesmo no campo, né, de futebol, o senhor inclusive me falou que o jogo foi interrompido no sábado por conta disso. Né? Foi interrompido aos 22 minutos do segundo tempo, por causa do alagamento do campo e ventando demais e o granizo não parava de cair. E aí no dia seguinte, no domingo, outra chuva forte que deixou... Teve muito estrago. Teve falta de energia. Aqui no estadual, perto do campo, aqui estragou bastante, telhado lá dos barracão de aula, tudo. Não foi fácil, não. É um susto grande. Tudo grande. E o senhor fica preocupado, assim, também nessa questão de outras chuvas? Porque há previsão, né? Arrisca vir mais. Não pode a gente prever, não, mas arrisca vir mais chuva forte. Aqui é perigoso. Com relação à escola estadual aqui da cidade de Carmo do Paranaíba, eu conversei com a diretora da escola que nos informou o seguinte: houve a queda de algumas árvores dentro das imediações da escola, essas árvores já foram removidas e também o telhado de algumas salas foi arrancado. Com relação a isso, as aulas foram suspensas nesta segunda-feira para que os reparos pudessem ser feitos e já vão ser retomadas amanhã, se for possível, dentro das condições. Com relação ao telhado, a Superintendência Regional de Ensino foi acionada para que a demanda para a reforma desse telhado seja feita. A diretora também já continua aí com os trabalhos ao longo de toda esta tarde para poder retomar aí as aulas na manhã dessa terça-feira, para que os alunos não fiquem aí prejudicados. Não vai precisar de ser feito nenhum remanejo, porque a parte onde o telhado caiu não é em sala de aula, é uma sala de vídeo, então os ensinos eles não serão prejudicados com relação a essa questão. Aqui na cidade de Carmo do Paranaíba, a gente observa também que o tempo continua fechado, ainda há previsão de que mais chuvas ocorram. No momento que nós viemos para cá, inclusive, vocês podem observar que o tempo segue fechado, chuvisca também em alguns momentos do dia. E a gente continua acompanhando toda esta situação, esses transtornos. Aqui também, caminhando pela cidade, em alguns pontos tem casas aí onde os moradores estão fazendo reformas nos telhados. Nas ruas há varredores também fazendo a retirada tanto dos galhos de árvores que caíram na tarde desse domingo, quanto de terra que ficou no asfalto, porque como alagou a cidade também em vários pontos, jogou barro por toda a cidade e isso causou aí um certo transtorno também. A gente fez várias imagens, vários telespectadores também nos enviaram vídeos, como vocês podem acompanhar também neste momento. E agora a gente continua observando para ver se terão aí novas chuvas, novos estragos, e em qualquer situação a gente traz mais informações para você de casa. Tá certo, Paulo, obrigado pelas informações. Já já nós continuamos a falar sobre chuva, porque acaba de nos chegar uma informação que o Corpo de Bombeiros em Patos de Minas está em atendimento a um incêndio em um apartamento no 3º andar, na rua Rui Correia, no bairro São Francisco, próximo à igreja Nossa Senhora da Abadia. Daqui a pouco nós trazemos mais informações sobre este fato. Assim, nós voltamos agora a falar sobre as chuvas, porque a previsão do tempo aponta mais chuvas fortes para Carmo do Paranaíba e outras cidades do Alto Paranaíba e Noroeste Mineiro nesta terça-feira. Para os próximos dias também devem ter, redução gradativa das temperaturas. Continua o alerta do INMET para chuva forte no Alto Paranaíba e Noroeste Mineiro. Nova tempestade pode atingir Carmo do Paranaíba e outras cidades das regiões amanhã. No outono, apesar das chuvas irregulares, podem ocorrer precipitações intensas. E é comum que nós tenhamos quedas de temperaturas mais bruscas. Por enquanto, nós esperamos que vão ter chuva esporadicamente num lugar sim, outro não. É o que nós chamamos de chuvas convectivas, mais concentrado no final da tarde. Mas
Na medida em que o outono avança, os dias ficam mais curtos e as noites mais longas. Por isso, há a redução gradativa da temperatura. Dentro de 15 dias, ou um pouco mais, nós já vamos começar a observar as temperaturas começando a diminuir. Devido ao fato de a noite se tornar maior do que o dia, isso faz com que nós tenhamos uma menor concentração de radiação sobre a nossa região. Então esperamos aí temperaturas máximas em torno de 28 graus, mínimas a partir de 17 graus, ok? Mas em breve nós teremos essa mínima caindo aí até 14 graus. Para esta terça-feira, a previsão é de pancadas de chuva e trovoadas isoladas no Alto Paranaíba e Noroeste. A temperatura máxima não deve passar de 28 graus em Carmo do Paranaíba, Patos de Minas e Lagoa Formosa. E em Presidente Olegário e Lagamar, a temperatura varia de 19 a 30 graus. Depois do intervalo, a gente fala da programação da Semana Santa em Patos de Minas. E 7 pessoas ficam feridas uma em estado grave, em um acidente registrado com 2 carros na estrada da Serrinha nesta tarde. O NTV News volta depois do intervalo. De volta com o NTV News para te mostrar que começaram neste domingo, com a Missa de Ramos, as celebrações da Semana Santa para os católicos. Veja a programação em Patos de Minas. A semana que precede a Páscoa é marcada por celebrações na Igreja Católica. No domingo, fiéis levam ramos para serem abençoados na missa. Na segunda e terça, é celebrada a caminhada de Jesus rumo ao Calvário. Na quarta-feira, ocorre a missa em que relembra que Jesus foi traído por um dos discípulos. Na quinta-feira, marca a celebração da última ceia. É de costume padres lavarem os pés de alguns fiéis e repartirem o pão. Já na sexta-feira, relembrando os últimos passos na crucificação e logo após, a igreja relembra o luto, para que no domingo da Páscoa aconteça a ressurreição. É uma semana muito rica, extremamente recheada de muitos elementos, né, das nossas celebrações, da nossa fé especialmente. E aí, a cada dia, nós vamos dando alguns passos em direção à grande festa, que é a festa da Páscoa, né, o domingo pascal. E aí, a gente celebra nos primeiros 3 dias, né, as celebrações que a gente chama devocionais, relacionadas às experiências de Nossa Senhora e de Nosso Senhor nos passos. E o tríduo, a grande celebração, né, que a gente chama de tríduo pascal, começa a partir da quinta-feira com a celebração da ceia do Senhor. Na paróquia São João Batista, todos os dias terão devoções e celebrações. Aqui na nossa paróquia, essas celebrações acontecem às 19 horas. A celebração de quinta, que é o início, a abertura do tríduo pascal, vai ser às 20 horas na quinta-feira, lava-pés. A gente segue com a vigília, né, eucarística durante toda a noite. A gente está em companhia, diferente dos discípulos que dormiram naquela noite do Horto das Oliveiras, às vésperas da cruz. Nós seguimos acordados em vigília junto com Cristo. E na sexta-feira, então, a gente inicia o ato litúrgico, que é o centro do dia, às 15 horas, celebrando o eixo, né, central deste momento, que é a celebração que recorda de forma muito primorosa a memória daqueles acontecimentos da cruz, né? Passo a passo, da condenação até a morte de Cristo. O padre orienta que os fiéis, além de irem celebrar na paróquia, que celebrem em suas casas. Venham celebrar, venham rezar, é muito importante, né, viver cada experiência dessa. Não vem só num dia, vem celebrar todos os momentos. Todas as celebrações são muito ricas e são muito importantes para nós, com certeza. E aí, eu acho que serve de apoio também que as pessoas façam suas celebrações internas, nas suas famílias. Vivam experiências familiares também da Semana Santa. Eu recordo desde a minha infância, minha mãe não deixava a gente dispersar da Semana Santa. Era uma semana realmente especial, uma semana realmente dedicada a Cristo. Então, no seu núcleo familiar, nas suas experiências familiares, não se disperse do conteúdo central dessa semana, que é estar com Cristo acompanhando a sua paixão. Então, hoje nós temos inúmeras TVs católicas, inúmeros canais católicos no YouTube que vão nos dando suporte para essas celebrações que a gente pode fazer também em casa.
Agora a gente muda de assunto e te mostra que um acidente envolvendo um carro de passeio e um veículo da Prefeitura de Cruzeiro da Fortaleza, que transportava 6 pacientes, foi registrado na rodovia Natalino Caixeta, a estrada da Serrinha. 7 pessoas ficaram feridas em um grave e uma pessoa, melhor dizendo, em estado grave. Estou ao lado aqui de um dos veículos envolvidos nesse acidente na rodovia Natalino Caixeta, conhecida como Estrada da Serrinha. Esse carro pertence à Prefeitura Municipal de Cruzeiro da Fortaleza. Ele retornava à cidade após trazer pacientes que fazem hemodiálise em Patos de Minas. O outro veículo, como vocês podem ver aí nas imagens, transitava à frente deste. Os dois estavam com sentido Patos de Minas a BR-365. Esse outro carro ele foi fazer a conversão e entrar nessa estrada rural quando esse outro veículo bateu lateralmente na traseira dele. O outro veículo, como vocês podem ver, ele rodou e parou no acostamento no sentido contrário. Já este carro aqui ficou parado no meio da via. Um caminhão guincho que transitava pela rodovia se ofereceu para a retirada do veículo e trouxe ele aqui para o início dessa estrada rural. Segundo os policiais militares da Patrulha Rural que atenderam essa ocorrência, o acidente ocorreu por volta das 4h20 da tarde. São 9 pessoas envolvidas, sendo 7 deste veículo e 2 do outro veículo. 7 pessoas das 9 foram atendidas pelo SAMU, aliás, e encaminhadas para o hospital regional, sendo 4 homens e 3 mulheres. Uma mulher aparentemente em estado mais grave, com suspeita de traumatismo craniano. As informações até o momento são essas. Diego Natanael, para o jornalismo da NTV. Muito obrigado, Diego. E ainda hoje no NTV News, 16 dias depois do anúncio das atrações, Fenamilho enfim divulga a data dos shows. E vereadores de Presidente Olegário aprovam em primeiro turno criação do 13º salário para prefeito e vice. O envio de cartas pelos Correios está 5,49% mais caro. O reajuste autorizado pelo Ministério das Comunicações foi publicado no Diário Oficial da União desta segunda-feira e já está valendo. Agora, o envio de carta passa a custar entre R$ 2,45 a R$ 13,45, dependendo do peso. No caso dos telegramas nacionais, os preços variam de R$ 10,29 a R$ 14,90. O último reajuste dos Correios havia sido feito em maio de 2022. Em reunião nesta segunda-feira, depois de muita discussão, os vereadores de Presidente Olegário aprovaram em primeiro turno a criação do 13º salário para prefeito e vice-prefeito. Apenas um vereador foi contra o projeto. O projeto de emenda à lei orgânica é de autoria dos vereadores que apoiam o governo de Renes Cambraia. O vereador Leandro Nunes, que não é da base governista e contrário ao texto, disse que a criação do 13º salário para prefeito e vice-prefeito de Presidente Olegário é imoral, visto que os professores do município não recebem o piso nacional, porque o município alega impacto financeiro. Quando a gente está com a casa, que ela está organizada, que seus funcionários estejam recebendo aquilo que talvez estejam previsto em lei, eu até votaria favorável, porque os servidores da educação não estão recebendo o piso e que alega a atual gestão? Que não está pagando devido ao índice da folha. Querendo ou não, isso vai gerar um custo ao município. Então, é onde que eu volto a dizer, é legal, mas, ao meu ponto de vista, imoral. Há um projeto do Executivo que deve ser apresentado aos vereadores no próximo dia 18, que deve propor o piso nacional para a educação. O vereador Leandro chegou a pedir vistas ao texto que cria o 13º salário para prefeito e vice de Presidente Olegário até a apresentação do reajuste para os educadores. Eu gostaria de pedir vista, até então, até esse projeto chegar. Porque é igual eu falei, assim, se tivesse tudo organizado,
aí sim a gente poderia votar, é direito, tudo bem, constitucional, mas eu acho que a gente tem que seguir o princípio da isonomia. Concede à vista, é um direito dele, no prazo de 24 horas já faz a convocação de um extraordinário para quarta-feira. Quarta-feira aí, visto cedido, vereador Leandro, quarta-feira, extraordinária, 24 horas. O projeto vai estar vindo da educação? O que existe aí é que esse projeto virá. E o que eu estou tentando aqui, você não pode atrelar uma coisa à outra, condicionar a remessa do projeto para votar isso. Mas não alega que a folha está alta? Eu acredito que deve ter um impacto financeiro aí. Então, é isso que eu estou querendo dizer. O senhor me compreendeu? O vereador Leandro, o prefeito está aqui presente. Aqui, todo mundo aqui. Se o vereador Pedro diz que o prefeito vai mandar no dia 18. Ué, nós está aqui, isso aqui é tudo gravado, gente. O projeto de educação, ele vai mandar ele dia 18, que vai chegar ao piso nacional dos professores P1, né, o Renes, que foi questionado dentro da reunião, para todos os profissionais que não estão recebendo o piso ainda, e vai ser condicionado no projeto de lei da reunião do dia 18. Depois da discussão, os vereadores decidiram votar em primeiro turno a criação do salário extra para o prefeito e vice de Presidente Olegário. 9 vereadores aprovaram. O único voto contrário ao projeto foi do vereador Leandro. 16 dias depois do anúncio das atrações, a Fenamilho enfim divulgou nesta segunda-feira a data dos shows. Na abertura da festa, dia 19 de maio, show Cabaré com Leonardo e Bruno Marrone. No dia 20, sábado, Denis DJ. Dia 23, véspera de feriado, Jorge e Matheus. No aniversário da cidade, dia 24 de maio, entrada franca, show de João Bosco e Vinícius e coroação da Rainha Nacional do Milho. No dia seguinte, show de Maiara e Maraísa. No dia 26, sexta-feira, Zé Neto e Cristiano e Mari Fernandes comandarão os shows da noite. No dia 27, Chitãozinho e Chororó. E para fechar a festa, dia 28, acontece a final do rodeio. Neste ano, os shows principais acontecerão apenas na arena. Os horários das atrações não foram divulgados. E a partir desta terça-feira, começam as vendas das entradas individuais. Conforme o último levantamento do Instituto Pet Brasil, cerca de 70% da população brasileira tem animal pet. O país é o terceiro no mundo com maior número de animais domésticos. A lista de benefícios para quem tem um animal é grande. Ajuda desde a lidar com problemas como a depressão até colabora para a redução da timidez. A Micaela tem 10 anos de idade e é dona de uma cadelinha chamada Floquinha. A menina sempre quis ter um cãozinho e tem grande apego pela pequena. Entretanto, recentemente a cadelinha sumiu. Era meu sonho ter um cachorro. Eu nunca tive. Ela foi minha primeira cachorrinha. Então, pra mim, tô realizando meu sonho. É óbvio que eu quero. E pra mim foi tudo dela ter chegado pra mim. Eu fiquei muito feliz de ter realizado meu sonho. Sinto muita falta dela. Ela sempre fez eu ficar alegre. A gente brincava muito. E eu sinto falta dela. Ter um bichinho de estimação para muitas pessoas é mais do que apenas uma companhia. É como fazer um novo amigo. E dessa amizade surgem muitos benefícios para a saúde física e mental de ambos. Quando as crianças são incluídas, nessas rotinas de cuidado, gera mais responsabilidade e mais percepção de que as ações geram consequências. As suas ações assertivas vão gerar consequências positivas e a ausência das suas ações podem gerar consequências não desejáveis, de fome, de sede do animal. Uma outra questão importante que geralmente nós precisamos levar esses animais para passear e as crianças são impactadas positivamente por esse hábito de levar os animais para passear porque elas também se expõem a outros ambientes
né, ao ar livre, se expõe a caminhar, a brincar, a correr, pular, e com a companhia do animal. É utilizado muito o cão como terapia em hospitais, em lar de idosos também. A gente acaba vendo que o animal está ali, ele passa essa afetividade para o paciente. Como agora a gente tá vendo sobre a conscientização do autismo. A gente vê muitos casos que o animal ajuda muito a criança com autismo também, então tem toda uma preparação com a criança para o animalzinho auxiliar no desenvolvimento da criança também. Então a gente vê em muitos casos que é muito benéfico. A interação com os animais reduz a produção de cortisol, o hormônio relacionado ao estresse, e aumenta a liberação de endorfina e ocitocina, ligadas ao prazer. Entretanto, por vezes, o laço afetivo pode ser tão forte que o animal também sofre emocionalmente, por exemplo, na ausência de seu tutor. Daí, alguns cuidados com esse bichinho devem ser tomados. São várias raças, né? Hoje a gente falando mais sobre cães, tem várias raças, a gente tem que saber qual é a raça. Por exemplo, se for para uma criança, que se adapta melhor a uma criança. Qual a raça que se adapta melhor ao seu estilo de vida também. E então tem esse cuidado que a gente tem que ter na hora de escolher um animalzinho. A gente sabe também que pro animal ele acaba tendo uma afetividade muito grande com o ser humano. E em alguns casos temos assim cães que têm ansiedade, a gente chama de ansiedade de separação, porque o humano se apega tanto ao animal que o animal também não consegue ficar longe do proprietário e começa a ter algum desses distúrbios que a gente fala ali, arranhar colada a faixa casa quando o proprietário sai, morder parede, destruir coisas dentro de casa, porque para ele é muito ruim ficar longe do proprietário. Então a gente tem essa afetividade muito grande com o animal, mas a gente tem que saber tratar eles como um animal também, saber diferenciar ali um pouquinho para o animal não ter esses problemas futuramente. E para a criança, perder o animal também é lidar com fortes emoções, como é o caso da Micaela, que ainda procura a Floquinha. No caso dela, quem puder ajudar pode entrar em contato com ela pelo telefone 349-9906-2505 ou pelo 349-9804-8687. A cachorrinha desapareceu nas imediações da rua Padre Antônio de Oliveira, número 690. Vamos agora com mais informações sobre o incêndio registrado no início da noite desta segunda-feira em Patos de Minas. Essas imagens são do local. O incêndio foi registrado em um terceiro andar de um prédio que fica na rua Rui Correia, no bairro São Francisco, próximo à igreja Nossa Senhora Abadia. Segundo as informações, o incêndio já foi contido. Mais informações sobre esse incêndio e outros fatos que marcam Patos de Minas, você acompanha no patosja.com.br. Muito obrigado pela sua companhia. O NTB News volta em nova edição amanhã às 7 horas da noite. Para você, uma boa noite.